Now, say my name. E aí galera, aqui mais um vídeo aqui do Zaratustra, né? Assim dizia Zaratustra. E hoje ele vai contar aqui um relato que aconteceu com meu amigo aqui, né? Eu comentei sobre o canal, perguntei se poderia contar o caso dele, de uma menina específica que eu cheguei a conhecer ela pessoalmente. Ele já chegou a me apresentar ela pessoalmente, a gente já saiu algumas vezes. Eu pude conversar com ela e ver assim como ela era, né? Ela era uma menina bastante bacana assim no que diz respeito à forma de tratamento que ela nos dava. Só que ela tinha algumas red flags, né? Então que vai servir aí de exemplo para vocês aí. Caso vocês percebam isso ou note, né, principalmente um red flag bem específico que eu vou falar aqui, para vocês correrem para as colinas, né? Porque apesar dela ter inúmeras qualidades, ela realmente tinha bastante qualidades assim no que diz respeito à beleza e comportamento, mas tinha ali umas red flags assim que não dava para ignorar. Então vamos lá, né? Ele falou que não teria problema, não teria nenhuma objeção quanto ao relato, desde que não citasse nomes, que obviamente não vou citar. Então vamos chamar aí de Maria e João, né? Então a gente vai chamar ela aí de Maria e ele de João, né? Vamos começar aí dando nome aos bois. Vão ser um nome bem genérico. Quantas Marias e Joãos a gente não tem por aí? Então, Maria era uma moça jovem, ela era bem mais jovem do que João. João tinha ali aproximadamente uns 10 anos a mais que ela. Hoje em dia é normal, não tem nada, não tem nenhum problema quanto a isso. Ela tinha na época 22 anos, mais ou menos. Ele teria por volta ali de 32, um pouco mais ou um pouco menos. Ele tava ficando com essa menina, né? Tava ficando com a Maria, tava curtindo ela. Ele, na época, ele tava solteiro, ele tava se envolvendo ali com duas mulheres, né? Ela era uma delas, e eu até falava que, comentava com ele que eu não concordava com isso, porque é um pouco questionável você estar ali mantendo duas, mas ele tava conhecendo as duas para saber ali, né? Segundo ele, assim, ele me disse que queria saber em qual das duas iria investir. Apesar de ser condenável essa questão aí, eu não vou julgar ele, muita gente faz isso, até mesmo o Monkey Branch aí não é só feminino, né? Existe o Monkey Branch masculino também, apesar de na época ele ser bem mais miqueinha do que ainda é hoje. Hoje ele já tem mais noção das coisas e tudo, mas antigamente ele era assim bem cru com essas coisas, sempre me pedia opinião. Então ele tava ali conhecendo as duas e ele tava gostando da Maria e tal, mas eu já tinha alertado ele para algumas red flags que eu tinha notado. Não, ela tinha cabelo curto e o famoso piercing de búfalo no nariz. Não que isso seja uma red flag, tem um estereótipo aí da galera achar que toda lésbica usa esse negócio, eu discordo totalmente. Até mesmo porque ela não é lésbica em si, já vou comentar sobre. Ela, no máximo, ela seria bi, mas a gente nunca pode jogar um livro pela capa. Então, isso eu não considerava red flags, mas em determinados momentos, né, na conversa ali, sentada na mesa assim, junto com a gente lá, a forma que ela comentava sobre algumas amigas me deixava com a pulga atrás da orelha, porque essas de quem ela falava bem, a cidade inteira já sabia que eram lésbicas e tal. Então nisso já é uma red flag ali que levantada, né, a priori. Então ela pode ser somente só amigas, então não teria problema nenhum quanto a isso, porém isso levantava ali uma red flag. Será que é isso mesmo? Até que depois, posteriormente, ele chegou a me comentar que ela tinha beijado a menina lá neste recinto que a gente estava lá, que era uma espécie de um bar, um grande bar lá. E na cama, naqueles momentos, vocês sabem muito bem, ela sempre
falava lá de um rapaz que tinha tirado a virgindade dela, que ela já tinha se envolvido com ele algumas vezes, ele morava fora e o pai dele morava na cidade. O pai dele é um rapaz aqui bastante conhecido. O pai desse cara que ela falava, ele tinha bastante dinheiro aqui na cidade. E a gente sabe como que é, né? Não precisa ser rico, basta ser filho herdeiro, né? Então já ajuda bastante aí para as menininhas que gostam, né, as interesseiras. E falava dele, mas aparentemente, pelo que ele me dizia, não era em questão ao fato dele ser rico nem nada. É porque o cara ali tinha uma pegada diferente que agradou ela, mas a gente sabe aí que a mulher, quando ela perde a virgindade, ela tem uma questão afetiva, né? Fica marcado, é o primeiro da menina e tal. E ela vivia falando dele. Assim, ela não tocava sempre no assunto, mas voltava e meia, ela, pela personalidade dela, que a gente achava assim bacana demais, ela é uma mulher assim bastante espontânea, ela não tinha papas na língua, ela falava. Ela era bastante hiperativa, assim, tudo que vinha na cabeça dela ela falava, né? E isso fazia dela uma pessoa engraçada, divertida e tudo. Ela tinha um papo interessante, a gente via que ela sempre colocava o João em primeiro lugar, e ela até confirmava isso, já me mostrou as mensagens, todo empolgado. Ela sempre colocava ele em primeiro lugar em tudo, em todos os planos dela e tal. Ia fazer algum trem ou ia para algum lugar, ela sempre chamava ele e fazia questão dele ir, e muitas das vezes se ele não fosse, ela nem ia. Mas o fato dela ser assim tão espontânea, né, fazer ela engraçada, e era bacana pra gente que tava ali como amigo dela. Apesar de tudo isso, é um red flag, né? Isso pode te dar problema. Eu vejo isso como um red flag. É engraçado pra gente que tá ali como amigo, é interessante, mas pro cara que vai se envolver com ela ali, ela ficar falando tudo e não colocar nenhum tipo de filtro no que ela fala, pode entregar ali muito do casal, né? Então, eu acho isso um red flag, né? E eu já tinha comentado isso com ele, que isso poderia ser um problema pra ele no futuro. E daí ela comentava com ele, né, sobre o rapazinho lá, o carinha lá, que tinha tirado a virgindade dela. Então, e ele ficava com isso, com a pulga atrás da orelha e tal. Então, o tempo passou e ele acabou meio que afastando dela. E o que é a questão, o que a gente quer trazer nesse vídeo, qual que é a grande chave? Já deve ter ficado aí bastante óbvio, né? Questão sobre quando o Shed aparece na vida da mulher, ela não esquece, né? Então ela fica sempre lembrando aquele cara ali, e aquilo ali vai ser um ponto de referência para a mulher, né? Às vezes ela tá com você, mas ela tem uma referência ali, a régua dela tá lá em cima. Às vezes você faz tudo pra menina ali, você tá ali, você ajuda ela e tal. Às vezes a menina é bacana, mas ela sempre vai ficar te comparando com aquele carinha lá, né, do passado dela. Esse é o grande problema dessa sociedade aí, onde a gente tem essa revolução sexual aí, que a mulher tem direito de fazer o que quiser, ficar com quantos quiser. Isso não é questão assim, problema, não que não tem a mulher não tem esse direito. A questão é que, estatisticamente, quanto mais parceiros ela tiver na vida, pior vai ser ela se conectar com uma pessoa de verdade, né? Ela tá com aquele cara ali que ela tá na frente dela, se conectar com ela realmente. Ela tá pensando no Shed lá atrás do passado dela. Foi o que aconteceu com essa menina. Ele não aguentou a barra de ficar sendo ali um ponto de referência abaixo do que o que ela ficava trazendo ali para conversa, né? E às vezes até sem ela nem perceber, ela citava o carinha lá. Inclusive, ele depois comentou comigo, ele chegou a comentar comigo o porquê que ele não se envolveu mais com essa menina. Essa menina nem sabe o porquê ele fugiu para as colinas, né? Ela acha que simplesmente ele começou a se envolver com outra, mas ele me disse que ela sabia da outra menina com quem ele se envolvia, mas ela gostava dele e estava tentando ser a oficial, né? Ser a primeira dama do João.
mas ele simplesmente disse pra ela que ia focar na outra e não sei o que, mas na verdade o motivo que fez ele afastar dessa menina foi o fator que ela sempre trazia o Shed lá na conversa e sem ela perceber, às vezes era uma coisa assim sutil, mas estava lá falando do rapaz lá que marcou ela. Então ela nem sabe que foi esse o motivo dele ter fugido para as colinas, né? Dele ter parado de se envolver com ela. Isso serve aí de lição se tiver alguma mulher aí assistindo os vídeos. Às vezes você não sabe por quê, mas às vezes você deu ali algum ponto, algum motivo pro cara simplesmente falar: ah, essa aí não é pra mim, eu não quero uma mulher que fica falando do ex. Eu não quero uma mulher que não esqueceu o ex, que não esqueceu o Shed, que não esqueceu aquele carinha lá atrás. Então, ela nem sabe disso, ela nem sabe que foi esse o motivo. Então ele acabou parando de se relacionar com essa menina, né, com a Maria. Essa questão é bastante complicado. Não sei se vocês já pararam para perceber, todo mundo já deve ter visto aí o filme Titanic. O filme Titanic nada mais é do que uma mulher ali, uma senhora de 80 e mais de 80 anos, né? Ela cita lá no filme lá, já faz 86 anos e ela já tinha ali uma certa idade, então provavelmente ela tem mais de 100 anos no filme, eu não sei esse detalhe para passar aqui agora, mas qualquer um pode dar um Google aí e pesquisar. Mas o filme se trata de uma senhora contando uma história que já aconteceu há mais de 80 anos ali, de um cara que pegou ela 2 vezes no navio. Então ela teve ali uma vida, ela teve marido, ela teve filhos que ficaram ao lado dela mais de 70 anos de idade ali, a vida dela inteira, cuidou dela, proveu ali para ela bons momentos. Ela teve ali filhos com esse cara, mas ela sempre ficou ali lembrando do carinha ali, do Leonardo DiCaprio, que pegou ela 2 vezes ali no navio. Então ficou marcado para ela. Então ela sempre teve ali o referência dela ali, o Leonardo DiCaprio, né, no filme lá. Ela sempre ficou marcada por aquele cara e isso acontece normalmente na vida real também, não só em ficção, né? Então que isso sirva de lição aí, às vezes nada mais é que você é só mais um na vida da menina e ela tá tendo ali a referência, ela quer voltar a sentir o que aquele cara do passado fez ela sentir, né? Então, bastante complicado isso daí. Tome cuidado aí, mulheres que ficam falando de ex. Eu tenho uma experiência para falar sobre isso que aconteceu comigo. Depois posso trazer esse relato aí de uma menina bastante interessante, né? Que passou por mim, porém a menina, quando você foi perceber, a menina era bastante rodada aí, vivia falando de experiências que ela teve na época que ela estudou fora e bastante complicado isso daí, cara. Pensar que ali a mulher já fez ali sessão de rodízio ali, de prataiada ali, de prato girando e você hoje ela olha pra você assim, isso é interessante e tal, mas aquela época era assim, aquela época foi bom e não sei o que, ou bons tempos, etc, né? Então fica aí a lição desse meu colega aí, o João, né? Fica aí a lição pra galera aí, toma cuidado aí, mulheres que ficam sempre falando de ex ou de carinhas. Neste caso ele nem era ex dela, nem namorou com ela, só teve ali algumas experiências sexoafetivas com elas e acabou marcando aí pra sempre aí a vida da Maria aí, né, da história. Então, o vídeo de hoje era só isso. Qualquer sugestão aí pode deixar aí, comentários aí. Grande abraço aí, falou!